Oi pessoal, meu nome é Eduardo Gomes. Nós vamos ter hoje a revisão de língua portuguesa, destinada aos alunos do 8º ano, certo? E primeiramente nós iremos trabalhar com quais assuntos? Primeiro assunto, a língua e as transformações no tempo. Segundo, letra de canção e poema. Terceiro, rimas, repetição de palavras. Quarto, intertextualidade. Quinto, figuras de linguagem. E sexto, a palavra meio, sendo advérbio, numeral ou substantivo. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar somente até intertextualidade, tá bom? E no próximo, nós trabalharemos com os outros conteúdos. Então, primeiramente, a questão do idioma e as transformações no tempo. É natural, como vocês observaram no livro, que tudo se transforma, E o idioma também, ele não vai ser uma exceção. Ele também vai se transformar, ele vai se alterar, ele vai mudar de acordo com o tempo. Por quê? Porque principalmente na nossa atualidade, quando nós vivemos em um mundo globalizado, nós sofremos influências de diversos aspectos na nossa cultura. E o idioma, ele é um dos que sofre também alterações. Ele se transforma com o tempo. Eu não sei se vocês recordam, mas lá no 6º ano, nós estudamos a questão de variação histórica. Lembram de que realmente o idioma ele vai mudando de acordo com a época, de acordo com os séculos. Isso é natural do idioma. Então, no caso do português, ele se alterou sim e continua se alterando na nossa atualidade, Ele vai se alterando como o quê? Sendo colocado, por exemplo, palavras, inserindo palavras de outros idiomas, como por exemplo do inglês, que é bastante forte na nossa cultura, como por exemplo as palavras hot dog, shopping, e agora mais uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, que é lockdown. Então todas essas palavras são influências de outros idiomas no português, que a gente costuma ouvir e já compreende naturalmente, porque já faz parte do nosso cotidiano. Claro que o português também sofre ou sofreu influências também de outros idiomas além do inglês, tá bom? Não somente do inglês, mas é porque na nossa atualidade ele é um dos idiomas que mais altera, ele é um dos que mais altera a língua portuguesa do Brasil, certo? Então saibam que sim, as transformações são naturais no idioma e que elas continuam ocorrendo também na nossa atualidade. Próximo tema, a letra de canção e o poema. Então, nessa questão de letra de canção e poema, vocês devem ter a noção de que se tratam de textos subjetivos. O que são o que é essa questão da subjetividade? O que quer dizer texto subjetivo? É quando o autor ele coloca ali a forma de pensar dele, a maneira como ele vê as coisas, a maneira como ele vê o mundo, como ele enxerga determinada situação, determinado local. Então, por isso, trata-se de textos subjetivos, certo? No caso da letra da canção e do poema, existe uma estrutura que a gente já deve saber, que é qual? Que é aquela que tem estrofes e versos. Então, isso vocês precisam também saber, trata-se de estrofes e versos. O que são as estrofes? O que são versos? Verso é cada linha, por exemplo, de um poema, certo? E a estrofe é o quê? Ela é o conjunto de versos. Quando você coloca ali um bloco, com vários versos, ali trata-se de quê? De uma estrofe, certo? E isso também aparece nas letras de canção. Letras de canção, das músicas, de maneira geral. Ok? Trata-se, então, de textos subjetivos. E, por favor, não confundir poema com poesia. O poema é mais aquela ideia, aquela ênfase do que da estrutura em si, da forma como é escrita ali na linguagem verbal. Já a poesia pode ser está ligada à questão da sentimentalidade. Por exemplo, eu posso muito bem achar um pôr do sol algo poético. Para mim pode ser uma poesia, aquela imagem ali. Por quê? Porque o poema é aquilo que nós trabalhamos na estrutura. E a poesia é o quê? É qualquer fato que pode para nós surgir um tipo de sentimento. Um sentimento agradável, um sentimento negativo. Isso vai depender da sua visão diante das coisas de maneira geral do nosso mundo, do nosso dia a dia. Então, saber que existe uma diferença entre poema e poesia. Por favor,
observe um livro de vocês também, porque esse vídeo é apenas o que para vocês terem como base para também aliar esse vídeo aos estudos individuais de vocês. Vejam no livro, façam marcações, escrevam, pesquisem, pergunte a mim quando tiver alguma dúvida. Tudo isso é um estudo, tá bom? Vamos continuar. A questão das rimas e das repetições de palavras. Quando a gente está falando de texto subjetivo, que no caso é os poemas, né, e a questão da letra de canção, a gente pode sim encontrar a questão de repetição de palavras. Por quê? Como trata-se de um texto subjetivo, ali é colocado algumas, digamos, formas de escrever do autor, e essa repetição de palavras é mais uma. A fim de quê? A fim de dar ênfase a algum ponto específico o autor queira dar naquele poema ali que ele está mostrando para o leitor. Então, essa questão de repetição de palavras é só uma forma que os autores usam para quê? Para dar ênfase a alguma ideia que está sendo ali proposta naquele poema. Não é algo errôneo, não é algo errado. Errado somente se for em textos objetivos, como por exemplo numa redação de vocês, né? Vocês já podem tratar isso como uma espécie de um erro, porque se você repetir palavras demais em uma redação, vai mostrar que o aluno ele não tem vocabulário, né, para diversificar as suas palavras, e por conta disso ele acaba repetindo palavras por ter o que? Um vocabulário, né, muito restrito, certo? Que é diferente do caso das letras de canção e dos poemas, que pode haver essa repetição com esse intuito, dar ênfase principalmente às ideias que estão sendo ali propostas na música ou nos poemas. A questão das rimas, sempre tem que ter, obrigatoriamente tem que haver rima? Não, não é obrigatório ter essa questão da rima nos poemas. Na música, é até melhor ter essa rima para quê? Para as pessoas, quando ouvirem essa musicalidade, conseguirem captar toda aquela música e fixar na sua cabeça, né, aquela canção. Então, na música, até realmente vai ter essa, não é uma obrigatoriedade, mas vai aparecer de forma mais comum nas músicas. No poema também pode aparecer, mas também não é obrigatório. Caso o autor queira escrever um poema sem rima, ele pode sim escrever um poema sem rima, sem ter nenhum problema, certo? Então a questão da rima e da repetição de palavras, elas vão estar presentes, né, nos textos, nós chamamos de textos subjetivos. Continuando, a intertextualidade. Então eu gosto sempre de ensinar aos alunos de que quando a gente encontra um tipo de palavra, a gente tente saber o significado dessa palavra, fazendo que a quebra dessa palavra. Como assim, Eduardo? Eu não entendi. Exemplo, na palavra intertextualidade, você separa inter, que é o prefixo, e textualidade é a palavra. São textos vindos de fora. Inter, aquela ideia de fora. Textualidade, ideia de texto. Então, textos vindos de fora. Ou seja, o que vai ser isso? Por exemplo, eu estou escrevendo aqui um texto para vocês e vocês de repente percebem o que? Algumas características desses personagens que estão inclusas, que estão lá naquele texto do Shakespeare. Como por exemplo na Megera Domada, em que a gente viu a questão da Catarina, do Petrúquio. Então, se eu pegar aquelas características psicológicas daqueles personagens e atribuir aos personagens que eu estou criando no meu texto, vocês vão conseguir observar ali naqueles personagens essa característica que foi utilizada lá no texto do Shakespeare. No caso, eu não fiz uma cópia. Cópia é se eu realmente pegasse todos os personagens deles, inclusive com esses mesmos nomes, e colocasse no meu texto. Aí seria uma cópia, um plágio. Só que no caso, não. Nós fizemos o quê? Pegamos as ideias daquele texto que já foi lido e coloquei ali no meu texto. Não foi um plágio, não foi uma cópia. Certo? Ali foi o quê? Só uma influência de algum texto vindo de fora, né? Não é questão que eu falo vindo de fora, não é só fora do Brasil, não, é fora daquela minha ideia, né? Que vinha de outros autores, certo? Como no caso, por exemplo, você, aluno, vai escrever um texto
e está falando ali sobre a questão de zumbi, enfim, esse tipo de texto. Aí pergunta, professor, posso ter como base tal série? Aí o que é que eu digo? Base, pode. A ideia, uma base, sim. Não pode ter é a cópia, idêntico àquilo que você já assistiu. Então é natural a gente ter essa espécie de intertextualidade nos nossos textos. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo, a gente vai lembrando de diversos fatos do dia a dia, de um jornal televisivo, né, ou escrito. A gente vai lembrando de textos que vieram aqui de fora, que não são nossos propriamente ditos, mas sim que a gente teve uma influência desses textos anteriores para a gente conseguir escrever o nosso. Então isso é o que? Uma intertextualidade. Se eu faço, por exemplo, uma produção de uma obra, de uma pintura, aí eu desenho aqui uma mulher com uma pose muito parecida com a da Mona Lisa, né, do Da Vinci. Então o que vocês vão perceber? Que nesse caso eu tive a influência dessa obra do Leonardo da Vinci, né, e na minha composição, na minha pintura. No caso não foi uma cópia, porque eu não desenhei idêntico ao que já tinha sido feito, mas sim eu utilizei aquele quadro como influência para a produção do meu quadro. Então isso trata-se de quê? De uma intertextualidade. A intertextualidade ela pode ocorrer nos poemas, ela pode ocorrer nas músicas, né? Ela pode ocorrer nas pinturas. Então em diversos aspectos ou âmbitos, melhor dizendo, pode haver a presença da intertextualidade. Para isso, o aluno ele precisa ter um conhecimento prévio de diversos aspectos para ele perceber que ali existe uma intertextualidade. Se eu falo, por exemplo, assim, eu tive influência da Mona Lisa do Da Vinci. Se o aluno ele não tiver ideia de qual é esse quadro, para ele aquilo ali que eu fiz vai ser uma invenção minha, somente, em que eu não tive influência de nada. Por quê? Porque ele não conhece aquela pintura, ele não conhece aquele quadro famoso mundialmente. Então é necessário que o aluno tenha uma boa bagagem de conhecimento, né, na questão literária, na questão filosófica, na questão desses aspectos, para compreender o que está sendo feito ali pelo aquele autor, certo? Então, pessoal, eu dou uma dica, aliás, para vocês, que busquem também sobre essas temáticas, né, que no caso é as transformações do idioma no tempo, letra de canção em poema, rimas e repetição de palavras, intertextualidade, tanto no livro de vocês, quanto também, né, nos meios que vocês têm, como por exemplo a internet. Então eu espero que estejam todos bem, que continuem bem, que façam uma boa prova, que tenham calma, que antes de enviar essa prova, vejam se realmente você marcou tudo, né, marcou todos os itens, no caso marcou as questões, aliás, melhor dizendo, fez todas as questões, para não haver problema posteriormente. Então, boa prova e até a próxima.